Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Jandira, na novena da Padroeira. Hoje o Evangelho contém uma frase muito interessante de Jesus, um pouco curiosa. Uma frase que se repete 3 vezes, o que mostra que o evangelista de algum modo quer chamar a nossa atenção para ela. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Pouco tempo, não me vereis. Pouco tempo, me vereis. Então os discípulos começaram a se interrogar sobre o significado disso, repetem a frase. O que ele quer dizer quando diz pouco tempo e não me vereis? Mais pouco tempo e me vereis de novo. E aí Jesus repete: vocês estão discutindo porque eu disse pouco tempo e não me vereis. Mais pouco tempo e me vereis de novo. Por que o evangelista quis nos escrever esta frase 3 vezes? Por um motivo muito simples. Esta é a forma com a qual Deus trabalha na história. Ou seja, existe um momento de despertamento espiritual em que Ele vem com a sua graça, com o seu poder, com a sua força, com os seus dons, de modo exuberante, extravagante, totalmente inquestionável, em que a sua presença se derrama como chuva sobre um lugar e todos começam a agonizar na presença dele, em convicção de pecado, em arrependimento profundo. Homens e mulheres de Deus que são levantados e que impactam uma geração com a sua pregação. Porém, depois parece que ele se recolhe. Já não aparecem tanto as suas intervenções de modo explícito, claro. O primeiro livro de Samuel diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e não havia visões. De repente Deus levanta Samuel. Assim, em outros momentos da história, Deus manifesta a sua grandiosidade, por exemplo, quando manda um homem como Santo Agostinho, cuja doutrina impactou o milênio que o seguiu e até os nossos dias. Depois veio um período escuro de trevas, de bárbaros invadindo tudo, destruindo a civilização, um momento de confusão, de caos. E aí as pessoas perguntam: onde é que está Deus? Onde é que está o Deus daqueles dias? O Deus que se manifestava de modo tão exuberante, que tinha uma manifestação tão ostensiva. Depois, por exemplo, pelo século VII, VIII, começam as grandes construções de catedrais, momentos de fervor espiritual que chegavam e faziam populações inteiras trabalharem nas suas lavouras de dia e na construção da igreja à noite, cantando, louvando, agradecendo. Aparece no século X, por exemplo, uma trombeta de Deus chamada São Bernardo, que prega de uma maneira grandiosa. Depois disso, o século de ferro continua, com as suas disputas, suas imoralidades,
seus momentos de silêncio de Deus, parece que o Senhor se recolheu. Aí de repente surge São Domingos, Santo Agostinho, ou melhor, São Domingos e São Francisco. Os dois vão pregando por todo lado, são pregadores audazes, ganham cidades inteiras para Cristo, pregam com destemor, com coragem, com ousadia. Morrem esses dois luzeiros, começa um tempo de divisão na igreja. Aí aparece um São Vicente Ferrer, que prega com milagres estrondosos. Aparece uma Santa Catarina de Sena, uma menina que em 10 anos de ministério apostólico, por assim dizer, ela passou 10 anos rezando apenas, dos 13 aos 23 anos, depois dos 23 aos 33, foi o tempo em que ela se deu ao apostolado. Uma leiga, uma terciária, sacudiu a Itália com a sua coragem, com a sua vida espiritual. Depois disso, o grande cisma na igreja. É sempre assim. Existem grandes momentos, como se Deus de repente ligasse a chave de força da igreja e todo o poder da ressurreição de Jesus se levantasse. É como se Cristo, como homem corporativo na igreja, se levantasse do túmulo e começasse a andar com poder e graça. E aí, de repente, ele se recolhe. Me lembro, por exemplo, do que aconteceu em nosso país no final da década de 90, com aquele fenômeno grande do Padre Marcelo e tantas pessoas. Como aquilo foi um levante da igreja, um negócio estrondoso, forte, fabuloso. De repente as coisas voltam ao normal. E às vezes voltam a um normal, assim, normal demais, em que a gente se pergunta: cadê aquele poder maravilhoso de Deus que explodia na renovação carismática, por exemplo, na década de 70, 80, 90, aqui no Brasil? O que acontece? Aonde está aquela manifestação exuberante, extravagante, estrondosa? Pois é, nem sempre Deus manifesta a sua ação na história de modo tão clamoroso. Isso se deve a uma razão. Se você precisasse acordar todo dia com um desfibrilador, tomando um choque no coração, você morreria. A igreja não pode ser sempre 100% eufórica. Porque quando acontece uma onda de euforia, quando Deus manifesta o seu poder de modo tão grandioso, o que acontece? Acontece que vem muita gente oportunista, simplesmente no embalo emocional de todos aqueles que estão tomados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Acontecem conversões superficiais, acontecem transformações que são exteriores. Mas é quando as coisas voltam ao normal, é na hora em que ele se oculta, é aí que nós conhecemos quem é quem. Quem é trigo e quem é joio. Quem é peixe bom e quem é peixe podre.
quem é de Deus e quem não pertence a Deus. É nesses momentos em que a onda baixa que nós vemos realmente quem é quem e que Deus purifica a igreja. É nos momentos em que nós precisamos fazer como Noemi no início do livro de Ruth, que vai para Moabe, porque não havia pão em Belém. E de lá traz Ruth, quando volta a aparecer o pão em Belém, porque ali o pão começou a ser farto. Nós precisamos ter a perseverança do Senhor nos momentos em que nós não sentimos aquele impulso, aquele entusiasmo, em que nós não temos na atmosfera uma espécie de energia que nos faz pular e saltitar. Nós temos que aprender a fazer o que diz o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem a videira dê seus frutos, a minha alma, porém, alegrar-se-á no Senhor e se alegrará no seu socorro. É apenas quando, no tempo de baixa, no tempo de vacas magras, eu pude reservar de Deus a palavra para que me sustentasse. É apenas nesse momento que eu mostro a minha subsistência no Evangelho. É nessa hora. É na hora em que nós estamos expectantes da próxima manifestação de Deus. Quando a próxima onda vai se levantar. Quando Ele vai manifestar a sua força com verdadeiro poder. Enquanto isso, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando comunhão com o Espírito Santo, eu estou buscando entendimento na palavra, eu estou buscando crescer nos dons espirituais, eu estou buscando me edificar no Espírito, eu estou orando em mistério, eu estou me edificando espiritualmente, eu estou crescendo para dentro quando eu não posso crescer para fora. Eu sei lançar o firme fundamento, que nasce na fé, nesses gemidos inefáveis do Espírito suscitados por Ele em nosso coração. É quando eu permaneço nesse lugar, quando eu aí persevero, que acontece comigo o que aconteceu com Jó. Depois dos dias da provação, ele teve o dobro daquilo que tinha tido antes dela. Ou seja, vem unção renombrada, vem dons redobrados, vem carismas redobrados. Quando nós perseveramos e ao invés de blasfemarmos contra Deus, nós dizemos: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele quer que nós estejamos num inverno espiritual, estaremos aqui, mas nós não abandonaremos. Estaremos louvando o seu nome, glorificando a sua presença, estaremos sustentando o nosso espírito com a sua palavra, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele pode parecer estar num inverno, mas a carta aos Hebreus diz: o nosso Deus é um fogo abrasador. O inverno é aparente, diz respeito à sua manifestação mais exuberante. Mas quando nós permanecemos no Espírito, perseveramos, buscando o Senhor, então acontece conosco o que Jesus diz, no versículo final do Evangelho de hoje: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegra quando vê a igreja forte. Aliás, o mundo se alegra quando vê a igreja fraca, quando vê a igreja exposta,
quando vê a miséria dos seus ministros publicada. O mundo aplaude quando vê a igreja acanhada, inibida. O mundo se alegra quando vê a igreja sem o vigor de Pentecostes. Mas Jesus termina dizendo: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza vai se transformar em entusiasmo. O inverno vai passar. E quando o inverno passa, a vida de Deus começa a circular por todos os lados, o poder de Deus começa a encher os corações, a presença do Espírito Santo começa a energizar todas as coisas. Quem está morto se levanta, quem está doente é sarado, quem está oprimido é liberto. Quando a presença de Deus enche um lugar, ninguém consegue ficar neutro, imune, ninguém consegue estar de algum modo indiferente. A alegria vai chegar. Os momentos de despertamento espiritual vêm, eles chegam, nós não sabemos quando eles vêm. Mas há o terceiro dia, e o terceiro dia está logo aí. Queridos irmãos, o Senhor nos leva a perseverar. Os apóstolos, depois que o Senhor subiu ao céu, diz-nos São Lucas nos Atos, eles perseveravam insistentemente em oração com Maria, mãe de Jesus. Já não tinham mais o Senhor, então levaram a Senhora para dentro do cenáculo, e ali a igreja clamava com Maria pelo Espírito Santo. Até que naquele domingo de Pentecostes, diz-nos São Lucas, ouviu-se um estrondo do céu, barulho como de grande vento, e todos na cidade correram para lá, a fim de ver o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que Adão estava morto e Deus soprou o Espírito Santo sobre ele. A igreja, o homem corporativo de Jesus Cristo, estava preparada, mas faltava a chegada daquele que é a sua vida. E Deus soprou sobre a igreja o Espírito Santo. E ela se levantou em poder, em ousadia, em coragem, em profetismo, em parresia, e ninguém pôde detê-la. Perseveremos com Maria, mãe de Jesus. Estamos nesses dias de preparação para Pentecostes, celebrando a novena de Nossa Senhora de Fátima, entrando no cenáculo, perseverando com Maria, mãe de Jesus. Ela roga por nós para que nós recebamos o Espírito Santo, para que a igreja seja cheia da presença amorosa do Espírito Santo, a fim de que voltem-se a repetir os prodígios do início da pregação do Evangelho. Que ela interceda por nós, e que nós tenhamos um coração dócil para, unidos a Maria, dizermos, como nos diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem: vem. Vem, Senhor. Vem com o teu Espírito. Vem com o teu poder, com a tua força. Traz um despertamento. Enquanto ele não vem, o Espírito e a esposa continuam clamando. Que esse clamor não desapareça dos nossos lábios, que não deixe de reverberar em nosso coração, para que assim
nós possamos manter erguida a bandeira até que o Senhor venha.